Olá, eu me chamo Marlos Alex, sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre a abordagem da osteopatia na paralisia facial. Tem dúvidas sobre o tema? Se interessou? Acompanhe o nosso vídeo. Vamos lá. Primeiro a gente precisa definir o que é osteopatia. A osteopatia é uma ciência, é uma filosofia que engloba diversos tratamentos, diversas técnicas, que tem o principal objetivo sempre de encontrar a causa do problema, a disfunção. O que é disfunção? Disfunção é alteração de mobilidade, uma alteração de mecânica de movimento, seja ele em algum músculo, em algum tendão, em alguma fáscia, em alguma articulação, em algum osso. E então essa alteração de mobilidade pode acontecer em qualquer estrutura, tá? A grande questão é que a paralisia facial já tem muita coisa que a gente já sabe na literatura que de fato justifica algumas paralisias. No entanto, outras paralisias não são justificáveis por aspectos clínicos, ou seja, exames que estão normais, exames tomografias, ressonâncias, exames até para ver a parte viral, existe a parte viral da paralisia facial, né? Então, muitos pacientes chegam com todos os exames normais. E aí a gente para pensar, poxa, se está tudo normal, o que aconteceu? Existe muitas vezes a possibilidade de ter acontecido a obstrução em alguma das passagens do nervo facial, que é o nervo que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Então a paralisia facial é quando esse nervo ele sofre uma alteração e ele perde a sua capacidade de inervação e todas as estruturas que são inervadas por esse nervo, elas perdem função. Por exemplo, os músculos da face. Por isso que durante a paralisia facial, o paciente ele fica com a boca mais virada para um lado, os olhos muitas vezes também, ou alteração, não consegue piscar o olho, alteração da movimentação de pálpebra. Então tudo isso vem associado a uma má função do nervo facial. Então qual é o nosso principal objetivo na osteopatia? Investigar por que esse nervo facial perdeu essa capacidade de inervação, quais são os pontos de passagem desse nervo facial. Então a gente vai tentar liberar esses pontos de passagem para que o nervo funcione bem. O nervo ele é basicamente a chave do tratamento de qualquer condição, porque o nervo ele vai estar controlando tudo. Então se a gente se movimenta porque o nervo está íntegro, se a gente tem sensibilidade, se os nossos órgãos funcionam. Então se tudo no nosso corpo está funcionando é porque a gente tem nervos que estão comandando algumas outras estruturas para elas funcionarem. Então ele é como se fosse o ponto principal, o cara mais alto, o patente mais alta dessa conversa toda relacionada ao organismo. Então, o nosso objetivo na osteopatia, de certa forma, é também tratar o nervo, tratar a passagem, ou as passagens, os pontos de possíveis compressões desse nervo, para que a gente tenha mais sucesso. Aqui a gente tem uma tabela com os nervos cranianos, a gente consegue ver todo o sistema nervoso central, na verdade todo o encéfalo, e aí a gente tem aqui destacado específico o nervo facial, onde a gente vai ter aí como a principal ação dele, inervação da musculatura da mímica facial e alguns músculos, tá? Inervação parasimpática de glândulas, como glândula lacrimal, glândula salivar, tá certo? Então é muito comum que os pacientes também percam o controle com relação às glândulas lacrimais e salivares. Então às vezes o paciente, entre aspas, baba, ou ele acaba tendo mais lacrimejamento, que é realmente perda do controle dessas glândulas, Tudo bem que isso não é algo totalmente voluntário, mas de fato existe sim a correlação com alterações também relacionadas a isso. Além disso, a sensibilidade de 2/3 anteriores da língua é também por conta do nervo facial, então é possível que a pessoa, que o paciente ele perca essa condição, essa capacidade sensitiva de 2/3 anteriores da língua. E um dos pontos mais importantes talvez sejam esses. Pontos críticos: parte petrosa do osso temporal, zona maxilofaríngea e glândula parótida. E aí, o que é que isso quer dizer? O que é parte petrosa do osso temporal? A gente precisa entender que o osso temporal é um dos ossos que compõem o nosso crânio, tá? E a parte petrosa é uma dessas partes desse osso. Então, melhorar a mobilidade desse osso, trabalhar a mobilidade desse osso, trabalhar toda a parte miofacial que envolve esse osso, significa melhorar a passagem desse nervo,
tá? Melhorar o fluxo axoplasmático, que é a condução nervosa. Ou seja, esse nervo vai ter condição de inervar melhor as estruturas que foram acometidas e por isso a osteopatia tem um resultado tão significativo e rápido no tratamento das paralisias faciais.